Em 7 de janeiro de 1943, a camareira do hotel New Yorker abriu a porta do quarto 3327. Na cama ampla, jazia imóvel um homem de 86 anos, há muito sem vida. Era Nikola Tesla, o homem que presenteou o mundo com a corrente alternada. Mas poucas horas depois, quem entrou em seu quarto não foram parentes ou paramédicos. Invadiram o local agentes do FBI e funcionários do Escritório de Bens Estrangeiros. Levaram do hotel dezenas de caixas com papéis, aparelhos e manuscritos. O cidadão americano foi revistado como se fosse um sabotador inimigo, e seus documentos foram sigilados por muitas décadas. O que sabia este pacato sérvio que alimentava pombos na janela? Por que o governo correu para o seu quarto mais rápido que o próprio sobrinho? Diante de vocês, 6 grandes mistérios de Nikola Tesla, que os cientistas desvendam há quase um século. E o último deles é mais assustador que todos os outros mistérios juntos. Comecemos com o maior sonho da história da eletricidade. Imagine o ano de 1901, a costa tranquila de Long Island, no estado de Nova York. Entre dunas e pinheiros, ergue-se uma gigantesca torre de aço com 187 pés de altura. No topo, um enorme domo, como um cogumelo metálico de 55 toneladas. Sob a base da torre, hastes de ferro mergulham na terra, a cerca de 40 metros de profundidade. Esta estrutura chama-se Wardenclyffe e foi construída por um homem obcecado. Tesla queria distribuir eletricidade para o mundo inteiro, como um sinal de rádio, diretamente pela terra e pelo ar. Sem fios, sem postes, sem contadores de luz. Qualquer fazendeiro no Texas ou pescador no Japão poderia fincar uma haste no chão e receber eletricidade de graça. O projeto insano foi financiado pelo próprio John Pierpont Morgan, um dos banqueiros mais ricos daquela era. Ele deu ao inventor $150 mil, uma fortuna para os padrões do início do século. Mas quando o banqueiro percebeu que Tesla pretendia distribuir eletricidade gratuitamente, ele se levantou da mesa. Morgan lucrava com redes de cabos, com fios de cobre, com contas de luz. A distribuição de energia gratuita significaria o colapso de todo o seu império financeiro. Com essa energia, não se podia instalar um medidor nem uma torneira de dinheiro. O banqueiro negou novos fundos, e a torre nunca atingiu sua capacidade total de projeto. E se você gosta de histórias onde gênios entram em conflito com banqueiros pelo direito ao futuro, clique no botão de inscrição. Toda semana, revelamos segredos que preferem esconder em arquivos, em vez de em livros de história. O arquiteto do laboratório foi o famoso Stanford White, um dos mestres mais caros da América daquela época. A energia deveria ser fornecida por uma dínamo Westinghouse de 200 kW. Tesla planejava construir uma rede com 30 dessas torres ao redor do globo. Numa noite quente de 1903, os moradores da vizinha Shoreham viram algo inacreditável. Do topo da torre, gigantescos raios azuis explodiram, visíveis até do vizinho estado de Connecticut. Os jornais descreveram o espetáculo como uma página de Júlio Verne ganhando vida. No dia seguinte, Tesla recusou-se a comentar o ocorrido com os jornalistas. A torre nunca mais funcionou em plena potência, por motivos desconhecidos. Em 4 de julho de 1917, dinamite foi colocada na torre e ela foi explodida. O metal foi vendido como sucata por apenas $1.750. Formalmente, as autoridades explicaram a demolição pelo receio de que espiões alemães usassem a torre como ponto de referência. Mas a guerra já durava 3 anos, e a torre permaneceu intacta todo esse tempo, sem qualquer dano. Físicos modernos ainda debatem a questão principal desta história. Essa torre poderia realmente ter funcionado de verdade? 2 irmãos russos, os Plekhanov, estudaram os projetos de Tesla e começaram a arrecadar fundos para construir uma réplica. Eles afirmam que o princípio é totalmente funcional, simplesmente que Tesla estava 100 anos à frente de seu tempo. Mas ninguém até hoje conseguiu uma transmissão de energia sem fio estável por milhares de quilômetros. A questão paira no ar há mais de um século. A torre foi destruída porque não funcionava, ou porque funcionava muito bem. Em que cidade ou país você vive agora? E quanto paga por eletricidade por mês? Escreva nos comentários. Você teria interesse em receber eletricidade de graça através da Terra, como prometeu Tesla? O segundo mistério se esconde ainda mais fundo.
por trás da poeira dos arquivos. No dia 10 de julho de 1934, Tesla comemorou seu 78º aniversário em um luxuoso hotel de Nova York. Tesla convocou os jornalistas e anunciou uma nova invenção que fez os repórteres à mesa prenderem a respiração. O inventor batizou o dispositivo de Teleforce e os próprios jornalistas, no dia seguinte, o apelidaram de Raio da Morte. O jornal The New York Times publicou uma manchete sensacionalista na primeira página e a notícia se espalhou instantaneamente pelo mundo. Tesla afirmava que sua máquina seria capaz de derrubar 10.000 aviões inimigos a uma distância de 250 milhas da fronteira. O próprio cientista insistia que aquilo não era um raio, mas sim um fluxo direcionado de partículas carregadas. Segundo ele, a instalação acelerava minúsculas esferas metálicas a uma velocidade centenas de vezes superior à da artilharia. Tesla afirmava que a máquina poderia criar uma barreira invisível de energia ao redor da fronteira de qualquer país. Nenhum exército conseguiria cruzar essa barreira, nenhum bombardeiro chegaria à cidade. O inventor escreveu pessoalmente ao filho de Morgan, explicou o esquema, ofereceu-o à Grã-Bretanha, França e à Liga das Nações. E então, os espiões soviéticos entraram em ação. No ano de 1935, a empresa soviética Amtorg pagou a Tesla $25.000 pelos desenhos detalhados. Onde exatamente esses desenhos foram parar depois, ninguém sabe dizer com certeza. O mais estranho não é a ideia, mas o comportamento dos militares de vários países. O Bureau de Padrões americano declarou publicamente que criar tal energia era fisicamente impossível. Mas os britânicos, ouvindo sobre o Teleforce, iniciaram experimentos secretos. Esses trabalhos os levaram aos primeiros radares. Um engenheiro japonês chamado Ito lançou o projeto secreto Kugo após artigos sobre o Teleforce. Os japoneses tentaram criar um raio direcionado para desativar motores de bombardeiros americanos. Os alemães também tinham pelo menos 2 projetos próprios para criar armas de feixe durante a guerra. Ou seja, oficialmente todos riam do velho, mas extraoficialmente corriam para copiar sua ideia. O detalhe mais assustador surgiu apenas em 1984. Nos arquivos do Museu Tesla em Belgrado, foram encontrados os desenhos originais do Teleforce. Em 2015, o professor australiano Adrian Schock reuniu uma equipe na Universidade de Adelaide. Eles trabalharam por quase 10 anos com os desenhos originais de Tesla e recriaram um protótipo funcional de arma de feixe direcionado. Ou seja, a ideia não era apenas viável, mas totalmente realizável com as tecnologias atuais. Se o Teleforce fosse pura fantasia, por que 3 superpotências se debruçaram sobre os desenhos do inventor? Você acredita no que a televisão mostra sobre essa era? Ou pensa que a história real foi bem diferente? O terceiro mistério nos leva a uma altitude de 6.000 pés acima do nível do mar. Na primavera de 1899, Tesla mudou-se do sufocante Nova York para a pequena cidade de Colorado Springs. O cientista foi atraído pelo ar rarefeito das montanhas e pelo silêncio absoluto ao redor. Ele construiu ali um laboratório de madeira com um telhado retrátil, para que o prédio não pegasse fogo com seus experimentos. Dentro deste galpão, o cientista montou a maior bobina de Tesla já construída. Seu diâmetro era de quase 15 metros e a voltagem atingia 12 milhões de volts. Imagine a cena: noite profunda nas montanhas, com o teto do laboratório aberto. Do domo da bobina, disparam relâmpagos artificiais com mais de 40 metros de comprimento, equivalentes a 10 andares de um prédio residencial. O estrondo dos relâmpagos era ouvido a 24 quilômetros de distância da própria instalação. Em Colorado Springs, a usina elétrica chegou a queimar completamente em diversas ocasiões, devido aos experimentos. A companhia local, El Paso Electric, inicialmente ofereceu eletricidade gratuita ao inventor, como um sinal de respeito. Mas, após o terceiro gerador ter queimado, a relação azedou drasticamente. Cavalos nos estábulos se soltavam das amarras com choques elétricos através das ferraduras de ferro. Borboletas na região começavam a girar no ar como se estivessem bêbadas. O próprio inventor usava sapatos com solas de borracha e tapava os ouvidos com algodão. O assistente de Tesla uma vez viu um pilar de luz subir da bobina para o céu, semelhante a um tornado de fogo. Mas o mais chocante, Tesla realizou em um experimento público. Ele acendeu 200 lâmpadas de 50 watts cada, sem fios, a uma distância de 26 milhas de sua bobina, diretamente no solo, fincadas na terra perto de um riacho. Este é um fato documentado, não uma lenda de jornais sensacionalistas.
qualquer engenheiro moderno diria que replicar isso ainda é praticamente impossível. Tesla deixou Colorado Springs em 7 de janeiro de 1900, deixando dívidas gigantescas de eletricidade. A data de partida ficou especialmente marcada na memória de todos os biógrafos do cientista. Exatos 43 anos depois, dia a dia, Tesla morreu no Hotel New Yorker. Alguns historiadores veem coincidência. Outros, simbologia ligando Colorado e hotel num círculo mortal. 4 anos depois, o laboratório foi demolido, o equipamento vendido por ninharia. Não sabemos a potência de pico que ele atingiu naquelas montanhas. Alguns biógrafos acreditam que lá nasceram as ideias do Teleforce e de Wardenclyffe. O quarto mistério liga-se à solidão no silêncio noturno da montanha. Numa noite de julho de 1999, Tesla estava sozinho em seu laboratório. Ele monitorava descargas de tempestades com seu receptor sensível. E, de repente, algo muito estranho soou em seus fones de ouvido. Não era um ruído, nem o estalar de um raio, nem interferência de uma estação de rádio comum. Eram pulsos rítmicos, lembrando uma contagem simples. 1, 2, 3, pausa. E novamente 1, 2, 3. Tesla descreveu mais tarde a sensação como se estivesse presente no nascimento de um novo conhecimento, como se o próprio universo estivesse falando com o homem pela primeira vez em uma linguagem compreensível. O inventor verificou todas as fontes terrestres possíveis e as descartou uma a uma. O Sol não emitia tais sinais, a Lua não poderia gerá-los, Vênus também foi descartada. Então, o cientista fez uma declaração ousada que custou sua reputação por muitos anos. Ele anunciou ter recebido sinais de outro planeta, talvez de Marte ou Vênus. Em dezembro daquele ano, Tesla escreveu uma carta ao repórter Julian Hawthorne sobre sua descoberta. E em 9 de fevereiro de 1901, a revista Collier's Weekly publicou seu artigo detalhado. Seu título era conciso: Conversando com Mundos Distantes. Os cientistas acadêmicos da época ridicularizaram Tesla publicamente. Mas é aqui que a história se torna mais fascinante. No ano de 1996, um grupo de cientistas repetiu o experimento de Tesla nas suas próprias frequências. E eles realmente captaram sinais cósmicos semelhantes ao que o inventor descreveu. Apenas a fonte não foi Marte, mas sim a interação da lua Io com o campo magnético de Júpiter. Na verdade, Tesla foi o primeiro na história da humanidade a registrar sinais de rádio cósmicos, muito antes de Karl Jansky, a quem esta descoberta é oficialmente atribuída em 1932. Ou seja, Tesla antecipou o reconhecido pioneiro da radioastronomia em pelo menos 33 anos. Mas há um detalhe incômodo nesta história, raramente mencionado nos livros didáticos. Tesla mantinha um diário detalhado, quase todos os dias de seus experimentos. E neste diário, não há nenhuma anotação sobre sinais vindos do espaço em julho de 1899. O inventor mencionou os sinais pela primeira vez apenas em uma carta datada de 8 de dezembro do mesmo ano. Ou a memória do gênio falhou por meio ano, ou ele deliberadamente permaneceu em silêncio todo esse tempo. E você, já presenciou algo inexplicável no ar em sua cidade? Sinais estranhos no rádio, falhas técnicas sem motivo aparente? Compartilhe sua história nos comentários. A quinta e última charada é a mais assustadora pela sua precisão em prever o futuro. Em 1926, a revista Collier's publicou uma entrevista de Tesla com o jornalista John Kennedy. Nesta conversa, o inventor de 70 anos previu coisas que fazem o cabelo arrepiar. As pessoas poderão ver e ouvir seus interlocutores em outro continente com a mesma clareza de quem está ali, bem na sua frente. Cada pessoa terá um aparelho no bolso do colete, através do qual poderá se comunicar com qualquer um. Este dispositivo transmitirá imagens, música e vozes simultaneamente. Foi o ano em que a televisão ainda estava a ser inventada nos primeiros laboratórios, e a internet nem sequer existia nas fantasias mais ousadas dos escritores. Faltavam aproximadamente 80 anos para o aparecimento dos smartphones. Para a criação de videochamadas como as do Skype, faltava quase um século inteiro. Mas Tesla descreveu estes dispositivos com uma precisão assustadora, até ao seu tamanho de bolso. Já em 1998, o inventor demonstrou publicamente algo inacreditável. Na exposição elétrica no Madison Square Garden, ele lançou um barco controlado por rádio. Foi o primeiro modelo do mundo com controle remoto via rádio. Os espectadores acharam que estavam diante de um feiticeiro,
ou que o modelo se movia por fios ocultos. Alguns até gritaram que um anão treinado estava escondido dentro do barco. Na verdade, Tesla lançou as bases de toda a robótica moderna e dos sistemas autônomos. Em uma entrevista no ano de 1926, o inventor falou sobre máquinas que poderiam voar sem um homem a bordo. Eram drones modernos, apenas chamados por outros nomes. Tesla previu a emancipação feminina em massa e o crescimento da inteligência artificial. No ensaio de 1902, para a revista Century, o inventor descreveu painéis solares e turbinas eólicas. Ele os chamou de fontes de energia do futuro, superiores ao carvão. Isso foi dito muito antes de o mundo pensar sobre o problema da dependência do petróleo. Como um velho que morava em um hotel com pombos, sabia de tudo isso com tanta precisão? Ou Tesla possuía uma intuição desumana e sabia extrapolar tendências um século adiante? Ou ele já trabalhava nesses dispositivos em sua mente, apenas não mostrava os projetos a ninguém? Se Tesla já projetou essas coisas em sua mente, onde estão esses projetos agora? E assim chegamos suavemente ao sexto mistério, que realmente nos deixa desconfortáveis. No dia 7 de janeiro de 1943, Tesla morreu sozinho em seu quarto. O legista de Nova York registrou a causa da morte como trombose coronariana. No quarto, restavam apenas penas de pombos, comedouros no parapeito da janela e 80 baús com papéis. A seguir, começa uma história que soa como um filme de espionagem pronto. Na manhã seguinte, 8 de janeiro, agentes do Bureau de Investigações invadiram o quarto. Eles chegaram bem antes do sobrinho do inventor. A operação foi liderada pessoalmente pelo diretor do Bureau, o famoso John Edgar Hoover. Ele declarou os documentos de Tesla como ultra-secretos, apesar da cidadania do cientista. Formalmente, a apreensão foi realizada pelo Departamento de Bens Estrangeiros. Todos os 80 baús foram levados por caminhões para um depósito secreto do governo. Para uma avaliação especializada, foi convidado um engenheiro do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Seu nome era John Trump. E sim, ele era o tio do futuro presidente Donald Trump. Uma curiosidade histórica no meio de uma operação de espionagem em tempos de guerra. John Trump estudou os papéis e escreveu um relatório, afirmando que não havia nada de valor militar neles. Disse que eram apenas reflexões filosóficas do velho, textos publicitários, sem esquemas funcionais. Mas aqui surgem algumas estranhezas que não se encaixam em um quadro simples. Se não havia nada de valor, por que os documentos foram classificados por 40 anos? Parte dos funcionários das bases militares americanas tinha uma opinião bem diferente. O brigadeiro-general Craig era o primeiro piloto militar de um avião a jato na história dos Estados Unidos. Ele declarou abertamente que as ideias de Tesla continham um fundo de verdade e que a arma de feixe do inventor era totalmente viável. No ano de 1952, um tribunal finalmente entregou a herança ao sobrinho. O iugoslavo Sava Kosanović recebeu os documentos do tio por decisão judicial. Os baús foram enviados para Belgrado, onde hoje fica o Museu Nikola Tesla. Mas aqui reside o momento mais enigmático de toda essa história. 8 dezenas de baús com papéis e aparelhos chegaram inicialmente ao depósito estatal. Contudo, apenas 60 contentores chegaram a Belgrado. O destino dos 20 caixotes desaparecidos, até hoje, ninguém sabe ao certo. O biógrafo de Tesla, Mark Seifer, fala abertamente sobre este desaparecimento nos seus livros. Na década de 1980, o presidente Ronald Reagan lançou a Iniciativa Estratégica de Defesa, conhecida mundialmente como o Programa Guerra nas Estrelas. Baseava-se na ideia de armas de feixe, capazes de abater mísseis inimigos em pleno voo. Essencialmente, era o próprio teleforço de Tesla, apenas com um novo nome e uma nova concepção. Parte dos papéis do inventor só foi desclassificada em 2016, 73 anos após sua morte. Talvez as 20 caixas desaparecidas simplesmente tenham apodrecido em algum depósito, pela umidade e pelo tempo. Talvez estejam em um cofre secreto na base aérea de Wright-Patterson, em Ohio. E talvez parte das tecnologias de Tesla já esteja em operação em armas secretas, que descobriremos daqui a 50 anos, quando novos arquivos forem novamente desclassificados ao público. Nikola Tesla morreu em dívidas, sem família, sem herdeiros e sem reconhecimento oficial. Seus contemporâneos o chamavam de um velho louco que falava com pássaros em seu quarto de hotel e consideravam um deles sua noiva. E 80 anos após sua morte, a empresa de carros elétricos mais valiosa do mundo leva seu nome.
Sua corrente alternada flui pelos fios em todas as casas do planeta, de pequenas vilas na Sibéria aos arranha-céus de Tóquio. Suas ideias de comunicação sem fio estão no bolso de cada estudante na forma de um smartphone. Suas assustadoras previsões dos anos 20 se concretizaram quase até a última vírgula. Talvez seja por isso que seus papéis foram tão cuidadosamente classificados. Porque a mente de um sérvio continha mais futuro do que todas as universidades juntas. E se 20 caixas ainda estão faltando das 80, isso significa que um pedaço do nosso amanhã está em algum lugar. E alguém já está a ler este caderno, antes mesmo de nós.